Iniciou a gravação. Obrigada. Então, boa noite, sejam todos bem-vindos a esta nossa primeira aula da disciplina de Introdução aos Estudos Linguísticos. É um prazer tê-los aqui para iniciarmos os estudos desta disciplina, que é tão fundamental para a formação de profissionais da área de letras. Então, e não só para profissionais da área de letras, quando nós falamos em relação aos conceitos, ao conteúdo que essa disciplina traz, porque quando nós olhamos aí para os estudos da linguagem, diversos outros profissionais podem aí se apropriar dessas teorias que a linguística traz e trabalhar com esse objeto que é tão fascinante, que é a língua. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, e eu tenho certeza que esta disciplina, ela vai fazer com que vocês comecem a pensar, a enxergar aí dois elementos que são importantíssimos, que são a língua e a linguagem, de uma forma diferente. Então, vamos lá, o objetivo da nossa aula, os objetivos da nossa aula, é trabalharmos com os conceitos de língua e linguagem, é entendermos acerca da invenção dessa ciência, dessa disciplina que é a linguística, e nos debruçarmos aí, inicialmente, nos estudos desenvolvidos por Ferdinand de Saussure, olhando para essa invenção da linguística e os conceitos de língua e linguagem. Para iniciarmos a nossa conversa a respeito aí desses assuntos que eu acabei de trazer, é importante nos fazermos duas perguntas importantes. O que é linguagem e o que é língua? De forma geral, nós vamos ver que todos vão aí pensar, apresentar um conceito de língua e linguagem. Mas será que este conceito que nós escutamos por aí, que geralmente as pessoas têm acesso, será que são os conceitos fechados, são os conceitos que nós podemos dizer assim, é isso, linguagem significa isso e língua significa tal informação. Quando nós pegamos aí, então, esses termos, linguagem e língua, nós temos que ter atenção quanto a esse conceito. Então, vou começar pensando aí nesse conceito mais amplo, mais genérico, nessa definição que é mais de senso comum. Então, quando nós pensamos na linguagem, dificilmente nós seríamos o que somos hoje, teríamos os conhecimentos que nós temos, que nós detemos hoje, se nós não tivéssemos acesso às informações. E, além das informações, ao desenvolvimento tecnológico, há também as relações interpessoais, que por meio da linguagem, que nós estabelecemos as relações interpessoais, que nós estabelecemos o contato e a comunicação com o outro. Então, sem a linguagem e também sem a língua, nada disso seria possível. E aí, então, nós vamos ver que em todas as nossas atividades cotidianas, se vocês pararem para pensar, vão observar que em todas as atividades que vocês realizam no dia a dia, de uma forma direta ou indireta, teremos ali a presença dessa capacidade linguística para conseguirmos ali, para vocês conseguirem, para nós conseguirmos nos comunicar com outras pessoas, para conseguirmos contar histórias, para conseguirmos, por exemplo, expressar nossos sentimentos, emoções, pensamentos. Então, o tempo todo, nós estamos ali com o contato direto e fazendo uso da linguagem e da língua. Então, quer dizer, pegando aí inicialmente a linguagem, que a linguagem, vou restringir aqui a princípio ao conceito de linguagem, então a linguagem, ela é uma faculdade inerente ao ser humano, então a linguagem, ela é essencialmente parte do ser humano. E aí, quando nós olhamos o que é linguagem, então, num primeiro conceito, se nós observarmos de forma, como eu disse inicialmente, de forma bem ampla, levando em conta aí questões trazidas pelo senso comum mesmo, nós vamos ver que existe um conceito de linguagem, que é este falante, que é o falante comum, que é um conceito não técnico, que nós vamos observar
que a linguagem humana, ela vai ser observada aí, ou vai ser vista, como se opondo a outros tipos de linguagem. Então, por exemplo, se nós olharmos aqui, nós temos alguns tipos de linguagem. Então, nós temos a linguagem visual, nós temos a linguagem gestual, nós temos os sons. Então, nós temos diversos tipos de linguagem. Os emojis, por exemplo, são uma forma de linguagem. Às vezes, as pessoas não falam nada, só mandam lá no nosso WhatsApp uma figurinha lá, um emoji, e mesmo sem dizerem nenhuma palavra, elas conseguem se expressar, dizerem exatamente o que desejam, e nós também. E às vezes nós mandamos para as outras pessoas aí uma figurinha, um emoji, e conseguimos dizer aquilo que nós desejamos. Eu não vou adentrar na discussão relacionada à questão da significação, porque aí já fica para uma outra discussão. Mas, quando nós pensamos aí de uma forma mais ampla em relação a esses tipos de linguagem, precisamos nos lembrar que, de forma ampla, genérica, a linguagem corresponde a todos os elementos, a todas as formas que nós utilizamos para nos comunicarmos no nosso dia a dia. E aí, nós estamos vendo aí, por exemplo, placas de trânsito, o emoji que eu disse, temos a linguagem do teatro, temos a linguagem das músicas, os sons, então nós temos uma diversidade de linguagens. E se nós olharmos aí essa linguagem e pensarmos no conceito de língua, de forma mais genérica, mais ampla mesmo, o que nós encontramos geralmente? Que a língua é uma parte da linguagem e que ela é estrutura, ela é forma. Então, a língua, ela é essa estrutura que nós utilizamos para nos comunicar. Então, no nosso caso, por exemplo, nós fazemos parte de uma comunidade linguística que fala a língua portuguesa. Então, nós utilizamos aí a língua portuguesa para estabelecermos a comunicação. Só que, além disso, de pensarmos dessa maneira mais ampla, mais aí olhando para o senso comum, precisamos levar em consideração que esses conceitos, eles não são só tão simples assim, não podem ser definidos de uma forma tão fechada como se essa fosse a definição exata. Por quê? Porque nós vamos ver que a linguagem, ela vai exigir que nós, para conseguirmos defini-la, ela vai exigir que nós levemos em consideração algumas noções, assim como a língua também, que nós precisamos levar em consideração algumas noções para conseguirmos enxergar qual que é a perspectiva de determinado teórico, por exemplo, de determinada ramificação ali da linguística, como que traz essa definição, essa conceituação do que é língua e do que é linguagem. Só que antes de falarmos a respeito desses conceitos de uma forma mais específica, eu vou trazer aqui um breve histórico relacionado aí ao desenvolvimento dos estudos da linguagem. Então, como que nós chegamos até Ferdinand de Saussure para que nós comecemos a partir daí, a partir dos estudos desenvolvidos por Ferdinand de Saussure, a visualizarmos os conceitos mais técnicos de língua e linguagem. Então, vamos lá. O percurso que nós vamos fazer aqui, vamos começar, então, pelos hindus, então, lá no século IV a.C., depois vamos passar aí pela Antiga Grécia, na Idade Média, no século XIX, levando em consideração a publicação dessa gramática, que é chamada de gramática de Port Royal, depois, no século XX, as gramáticas comparadas, e, como eu disse, vamos parar no curso de Linguística Geral, em 1916, este curso de Linguística Geral, esta obra foi publicada aí, a obra de Ferdinand de Saussure, mas vou falar com mais detalhes mais à frente. Então, este vai ser o percurso que vamos traçar agora. Então, para começarmos, a primeira informação que nós precisamos aí levar em conta é em relação aos estudos que foram aí desenvolvidos pelos hindus. Qual que foi a razão, o que motivou esses estudos? Foi uma razão religiosa. E aí, nesta época, que foi lá no século IV a.C.,
nós vamos ver que Panini, ele descreve minuciosamente a sua língua, que era o sânscrito, e ele traz aí modelos de análise. E o que esses hindus, o que o Panini queriam? O que eles queriam, na verdade? Eles queriam preservar a origem dos cânticos sagrados. Por quê? Porque esses cânticos, eles eram passados, transmitidos por meio da oralidade. E para que eles não fossem ali deturpados, não houvesse modificação, então eles começaram aí a pensar nesses estudos da linguagem, trazendo aí uma descrição minuciosa da língua. Depois, nós vamos observar que lá na Grécia Antiga, também nós tivemos estudos voltados aí para essa compreensão da linguagem, e foram os gregos que eles vão aí inaugurar algumas discussões. Eu vou até falar sobre Platão e Aristóteles, chamando a atenção para essas duas figuras importantes aí. Então, vai ser a partir de uma razão, de um motivo filosófico. E nesta época, o que os gregos queriam? Qual que era a finalidade? Eles queriam saber sobre uma questão que era bastante importante. E essa questão, ela foi, inclusive, ali levantada por Platão no seu livro, na sua obra Crático, e aí Platão, ele vai tentar ali perceber, entender, ele começa a levantar questionamentos sobre qual é, ou se há uma relação entre a palavra e o seu significado. Então, os gregos, eles vão se preocupar com essa relação entre o conceito e a palavra que designa este conceito. Depois, nós vamos observar que Aristóteles, ele vai proceder com uma análise bem interessante. Ele traz uma análise de estrutura linguística, da estrutura linguística, e ele foi o primeiro a conseguir fazer o quê? A delimitar a categoria de substantivo. Então, nós já observamos que alguns estudos relacionados à língua já começam aí a serem desenvolvidos desde lá dos hindus. Além disso, qual que é outra informação importante que precisamos levar em consideração? Na Idade Média, o que se buscava descobrir? Buscava descobrir a origem das línguas. Por quê? Acreditava-se que a estrutura gramatical das línguas, ela era o quê? Una e, ao mesmo tempo, universal. E com que objetivo eles queriam fazer isso? Por que fazer isso? Porque eles queriam chegar à seguinte ideia, que a estrutura gramatical das línguas, ela era uma só. E aí vamos observar nesta época que os modistas, que eram também chamados de gramáticos especulativos, o que eles fizeram? Eles vão ali desenvolver estudos para tentar trabalhar e enxergar se realmente essas línguas, elas tinham esse parentesco, se elas eram unas, se realmente tinha essa questão das línguas serem universais. E aí nós vamos ver que mais à frente um pouco, nós vamos ter aí em 1660 a publicação da Gramática Geral e Racional de Port-Royal. O que foi isso? Essa gramática recebe este nome por conta do lugar onde ela foi publicada. Então, qual que era o pensamento que se tinha nessa época? O pensamento era que determinados princípios linguísticos, eles poderiam ser o quê? Aplicados a qualquer língua. Dessa forma, buscava-se encontrar uma língua considerada ideal. E as línguas, elas eram consideradas como iguais nessa época. E esse pensamento, nós vamos ver, que ele perdurou até o século XIX. E aí, quando nós chegamos no século XIX, nós vamos observar que há um interesse pelas línguas vivas, pelo estudo comparativo dos falantes. Então, vão surgir aí as gramáticas comparadas. E essas gramáticas comparadas, o próprio nome já diz, elas vão buscar o quê? Estudar as transformações ocorridas na língua. Então, são as gramáticas comparadas e a linguística histórica que vai aí vigorar nesta época.
E os comparatistas, é interessante observarmos que eles não atribuíam essa relação entre as línguas e uma estrutura do raciocínio em si, mas eles atribuíam ao contato entre os povos que falavam determinada língua, determinadas línguas. E o que interessava a esses estudiosos, então? Eles não queriam mais saber aqueles princípios que regem todas as línguas, como nós vimos aí anteriormente, mas as transformações que ocorriam nessas línguas ao longo do tempo. E aí o objetivo era, então, fazer o quê? Estudar a mudança nas línguas, e que essa mudança, ela não dependia dos falantes, mas ela seguia uma necessidade que era própria da língua. E aí vamos observar, então, a partir dessa perspectiva, que vai haver uma inauguração da linguística histórica com um estudioso fundamental, ele é essencial nessa inauguração da linguística histórica, que é o Franz Bopp, quando ele publica aí o sistema de conjugação do sânscrito comparado ao latim, ao grego, ao persa e ao germânico. E aí nós vamos ver que ele é um grande nome aí da linguística comparada no século XIX. Esse Franz Bopp, para vocês terem ideia, ele era um professor alemão especialista em sânscrito, e ele conseguiu fazer o quê? Descobrir semelhanças e diferenças que existiam entre as línguas. E o interesse, então, desses estudos por meio aí das gramáticas comparadas, era descobrir o quê? A língua-mãe. Como assim? Língua-mãe ou protolíngua? O que é isso? É a língua que originou, que deu origem a todas as outras. E aí, nesse contexto, nós vamos observar, então, o surgimento das gramáticas comparadas. E esse pensamento relacionado aí a esse estudo comparativo, ele vai perdurar até o século XX. E aí nós chegamos, então, à publicação do curso de Linguística Geral em 1916. E em relação a esse curso de Linguística Geral, há algumas observações interessantes que precisamos levar em conta. Este livro, na verdade, vocês vão daqui a pouco observar quais são os autores, quem escreveu, e vão perceber que não foi Saussure. Mas daqui a pouco eu falo quais são os autores e como que isso aconteceu. Então, no século XX, nós vamos observar que Saussure, ele começa ali a demonstrar sua inquietude com os estudos linguísticos que foram desenvolvidos por Franz Bopp. E aí, Ferdinand Saussure, que era um professor ali, renomado, trabalhava, na verdade, na época, em grandes instituições, universidades na Europa, por exemplo, em Genebra, ele passa a ser reconhecido, então, por meio do estudo que ele desenvolve. E ele consegue aplicar um método de análise ao estudo da língua. E aí, em 1916, como eu disse, o que Saussure faz? Saussure, ele não publicou o curso de Linguística Geral. Quem publicou? O curso de Linguística Geral, ele foi escrito, foi publicado por 3 figuras. 2 eram alunos de Saussure, mais um terceiro. Só que tem-se aí uma discussão se os 2 que escreveram, que foram os que consta aí como alunos dele, que, como eu disse, teve uma terceira pessoa, se o Charles Bailly e o Albert Sécheyer, se eles realmente foram alunos de Saussure, ou se eles só compilaram as anotações feitas por Ferdinand de Saussure. Então, tem-se essa discussão, então tem-se essa dúvida ainda. E, além disso, o que se tem visto aí nos registros? Que Ferdinand de Saussure, ele não deixou escritos, ele não deixou o material escrito. E aí, então, tem um fato interessante, que diz que em um antigo hotel lá em Genebra, que apareceram alguns registros, alguns escritos, que acredita-se que sejam de Ferdinand de Saussure, mas não se sabe se realmente são escritos de autoria mesmo do Ferdinand de Saussure. Mas essa é a obra, é o curso de Linguística Geral, com as ideias do Ferdinand de Saussure, e com este
este estudo, o Ferdinand de Saussure, então, o que ele faz? Ele inaugura a linguística moderna. Por que ele consegue aí inaugurar essa linguística moderna? Porque ele consegue, com os estudos desenvolvidos, delimitar tanto o objeto de estudos da linguística, quanto o método que deveria ser ali utilizado. E, para desenvolver os estudos, e a partir disso, Saussure, ele vai, então, lançar mão de algumas ideias sobre língua e linguagem. Por isso que eu disse lá no início que nós iríamos trabalhar com a perspectiva trazida por Ferdinand Saussure em relação ao que é a língua e o que é a linguagem. E aí, então, Saussure, ele vai definir a língua como um sistema de signos. Aí ele fala que é um sistema de valor e é um sistema também autônomo que deveria ser estudado em suas relações e em um dado tempo. Daqui a pouco vocês vão entender essa definição. E então ele toma a língua como objeto de estudo da linguística. Aí alguém pode estar se perguntando assim, mas por que Saussure não tomou a linguagem como objeto de estudos da linguística? A linguagem, segundo Saussure, ela é complexa, ela é heteróclita, multifacetada, e aí no texto de Saussure, lá no curso de Linguística Geral, ele ainda traz que a linguagem ela é um cavaleiro de todos os domínios, além de ser um fenômeno físico, fisiológico e psíquico. Então, seria difícil trazer ali a linguagem como objeto de estudos e conseguir desenvolver aí uma ciência com base deste objeto, que seria a linguagem. Então, segundo Saussure, não era possível trazer a linguagem exatamente por isso, por ela ser extremamente complexa. Saussure, então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a linguagem e vai dividir a linguagem e vai mostrar que ela é formada ou é composta de duas partes. Quais partes são essas? A língua e a fala. E aí, Saussure, então, mostra, que é o que nós chamamos de corte saussuriano, ou então, quando nós falamos sobre a questão do corte epistemológico, que é a mesma coisa, é justamente essa divisão que Saussure faz entre língua e fala. E ele pega a linguagem e divide, então, nessas duas partes. E aí, Saussure, ao dividir o mundo da linguagem em langue e parole, o que ele faz? Mostra que existe um lado que é social e o outro que é individual. E, com isso, Saussure, então, vai delimitar o objeto de estudo da linguística, privilegiando a língua. Por que Saussure ele privilegiou a língua ao invés da fala? Vocês vão observar que ele vai trazer algumas aqui características importantes que nos levarão a entender o porquê que naquele momento ele separou aí a língua da fala, trazendo a língua como objeto de estudos da linguística. Segundo Saussure, a língua ela é social, ela é homogênea e ela é sistemática. Enquanto a fala, ela é individual, ela é heterogênea e ela é assistemática. Então, nós observamos que a língua, ela é homogênea. O que isso quer dizer? Quer dizer que a língua ela vai ser sempre igual na perspectiva que Saussure apresenta. Então, mas nós sabemos, com os estudos que são desenvolvidos hoje, e depois do curso de Linguística Geral, nós já conseguimos saber que a língua ela também está em transformação. Então, ela não é estática, ela não é estanque. Mas, naquele momento, Saussure trouxe a língua como objeto de estudos da linguística, porque, segundo ele, ela também era sistemática. E o que seria essa língua sistemática? Ela se deixa analisar. Então, era possível ali trabalhar de uma forma analítica com a língua. E, além disso, segundo ele, a língua ela é o quê? Ela é um sistema organizado de signos. E aí, ele vai mostrar, então, que essas duas partes, apesar dele ter aí privilegiado os estudos da língua,
ele vai mostrar que são partes diferentes, mas, ao mesmo tempo, elas são interdependentes. Então, quer dizer que são como os dois lados de uma moeda. Saussure, ele trabalha muito com metáforas. E na hora, então, de falar sobre língua e fala, ele traz aí essa perspectiva como se elas fossem os dois lados de uma moeda. Então, são diferentes, mas, ao mesmo tempo, elas são interdependentes. E aí, o objetivo, então, do linguista é o quê? É descrever esse objeto que Saussure, ele delimitou, que é a língua. Além disso, Saussure, ele vai trazer, quando ele discute aí sobre o conceito de língua, o que é a língua, ele vai trazer aí uma outra metáfora bastante interessante. Saussure, ele fala que, como eu disse anteriormente, que a língua ela é um sistema de signos e é um sistema organizado, de valor e é autônomo. E aí ele vai mostrar isso a partir de um jogo de xadrez, fazendo uma metáfora com o jogo de xadrez. Aí, qual que é a relação que ele traz ali em relação à língua, olhando para um jogo de xadrez? Ele diz o seguinte, lá no curso de Linguística Geral, que não importa o material do qual as peças ali são feitas. Então, não importa o material. Se são, por exemplo, de madeira, de marfim, não importa. O que importa é que elas têm o mesmo valor. Então, elas dentro do jogo, elas vão ter o mesmo valor. Por exemplo, se uma peça quebra, se a peça era de vidro, o cavalo, por exemplo, é substituída esta peça por uma de madeira, não vai fazer diferença no jogo. Então, o material não faz diferença. Agora, o que vai fazer diferença são as regras do jogo. Então, por exemplo, se retirarmos uma peça, muda-se a regra do jogo. Por quê? Se reduzir a quantidade, vai mudar a gramática do jogo, e aí, então, nós vamos fazer aí uma alteração. E Saussure, então, faz essa relação com a língua. Isso quer dizer o quê? Isso significa que a língua, ela é esse modo organizado de signos e que ela vai girar em torno de si mesma. E para Saussure, na língua, tudo é associação, é relacional. Então, os elementos, eles se relacionam. E aí, nessa perspectiva, Saussure, o que ele vai fazer? Ele vai apresentar alguns pares, que nós chamamos de dicotomias, de Saussure. Já começamos a trabalhar aí com duas desses lados da primeira dicotomia, então, dois desses lados, que são língua e fala, ou langue e parole, e daqui a pouco vamos observar quais são aí essas outras dicotomias e como que elas funcionam. Então, Saussure, quando ele distribui aí esses pares, que ele mostra que na língua há essas relações, sempre privilegiando, vocês vão ver que ele sempre vai privilegiar um desses lados. E aí, o que ele fala? Que a língua, ela deve ser pensada, então, como um sistema de dois elementos que eles correspondem um ao outro. Como assim? O que Saussure quis dizer com isso? Ele quis nos mostrar que há essa relação entre esses pares e que a língua, ele, na hora de estudá-la, que ele acreditava que deveria ser estudada a partir de uma perspectiva sincrônica e não diacrônica. E aí, então, ele traz mais essa dicotomia, que é a sincronia e a diacronia. E aí, então, o que ele vai mostrar? Que a língua, ela deve ser ali estudada, analisada, observada em um determinado espaço, recorte de tempo. Então, é estudar um determinado estado da língua, como ela se apresenta naquele determinado espaço de tempo. Aí nós vamos ver que a sincronia, o que ela vai abordar? A sincronia, ela vai abordar cada momento estático da partida como evento. E a diacronia, ela vai abordar o quê? A sucessão desses mesmos eventos encadeados cronologicamente. Se nós pegarmos o termo diacronia para observarmos qual é a diferença para a sincronia,
nós vamos ver que enquanto a sincronia é o estudo naquele exato momento, ali nós vamos observar como que a língua ela se estrutura e funciona naquele recorte temporal. Na diacronia, nós vamos ver que vamos olhar aí ao longo do tempo. Então, se pegarmos o termo diacronia, do grego, dia, que é através de, e cronos, que é o tempo. Então, como está escrito aí, dito de outro modo, é no âmbito metodológico que podemos separar o eixo das simultaneidades, que é a sincronia, do eixo das sucessões, que é da diacronia. E é isso, assim, ele vai nos mostrar que para fazer os estudos da língua, ele privilegia a sincronia ao invés aí da diacronia. Um exemplo para que vocês entendam. Se nós tomarmos um romance, por exemplo, do Machado de Assis, se nós formos estudar como que esse romance ele se apresentava na época em que foi escrito, nós vamos pegar aquele determinado espaço de tempo e vamos analisar como que a língua funcionava naquele determinado espaço de tempo. Isso é um estudo sincrônico. Agora, se formos observar o funcionamento da língua a partir de uma perspectiva diacrônica, nós vamos enxergar aí uma evolução ao longo do tempo. Por exemplo, hoje, como que as pessoas escrevem ali o famoso internetês quando vão utilizar a palavra você? Então, é muito comum as pessoas utilizarem apenas o VC. Mas o VC, ou nós chegamos até esta estrutura, utilizando aí o VC, a partir de vossa mercê, que depois virou você, e hoje, nessa linguagem aí do internetês, nós observamos o uso do VC. Aí, lembrando que na língua escrita, que está lá na gramática, paramos no você e o VC, é uma língua aí da internet, a internetês, mas houve sim essa evolução ao longo do tempo. Então, o que o Saussure faz? Ele tenta mostrar aos seus alunos, ali, quando ele estava explicando sobre como essa língua funcionava, esse sistema, ele tenta mostrar o quê? Que eles precisam enxergar ou precisam buscar uma outra maneira de ver o mundo, e não simplesmente levando em consideração apenas essa evolução aí. E é interessante, porque Saussure, ele nos mostra o quê? Que o falante, ele não para poder pensar, por exemplo, o que o termo, por exemplo, o termo, como que foi escrito, é igual vossa mercê. Nós só usamos o você no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, nós não paramos para pensar que antes era vossa mercê, nada disso. Então, ele mostra que o falante, ele vai ali trabalhar com essa estrutura de forma sincrônica, e que por isso que é importante fazer esse estudo sincrônico da língua. Além disso, o que nós precisamos levar em consideração? Que Saussure, ele traz algumas outras ali informações relacionadas a essas dicotomias. Saussure chama atenção para as relações que são chamadas de sintagmáticas e paradigmáticas. As relações sintagmáticas, nós vamos observar que elas vão funcionar aí, uma olhando se há uma questão de linearidade, e a outra, nós vamos olhar uma questão de substituição. Então, enquanto a primeira é de combinação, a segunda é de substituição. Como assim? Nós vamos ver que no eixo sintagmático vai haver uma combinação. Então, nós temos as estruturas da língua, nós temos, por exemplo, os sons, nós temos os morfemas, as partes que compõem as palavras, que precisam ser colocadas de maneira linear para que consigamos constituir as palavras. Então, há esse eixo que é sintagmático, o eixo da combinação. E é interessante que na língua, igual na língua portuguesa, por exemplo, nós conseguimos enxergar algumas possibilidades que a língua nos permite ali trazer na hora que vamos construindo essas palavras. Por exemplo, se nós pegarmos a palavra, por exemplo, pato, e trocarmos
esse primeiro fonema aí, esse primeiro som pelo B, na hora que vamos escrever, colocamos aí a letra B, nós tiramos o pato e transformamos em bato. Então, é uma possibilidade neste eixo sintagmático aí, que é este eixo que nós consideramos olhando a linearidade. Já em relação ao eixo paradigmático, nós vamos ver que vamos ter esse eixo das que nós chamamos de combinações. E o que são esses eixos que trazem aí, que é esse eixo da combinação? O que esse eixo traz? Ele vai nos mostrar que nós temos possibilidades na nossa língua, no nosso idioma, que vão nos permitir substituir, trocar elementos para estabelecermos ali a construção que desejamos. Por exemplo, se eu dissesse assim, o cachorro fugiu, eu poderia dizer, o animal fugiu, por exemplo. Então, eu tenho a possibilidade de trocar cachorro por animal. Se eu dissesse, o menino caiu, eu poderia trocar por a criança caiu, o guri caiu. Então, eu vou fazendo mudanças aí, substituições, para que eu consiga trabalhar associando aí uma palavra a outras que vão aí ter uma semelhança de significados. Então, esta é mais uma das dicotomias apresentadas por Saussure. E, nos seus estudos, Saussure vai privilegiar, nós vamos ver aí, o eixo paradigmático. Então, nós já vimos 3 dicotomias. A primeira, língua e fala. A segunda, sincronia e diacronia. E a terceira, estamos olhando a questão dos eixos que são o sintagmático e o paradigmático. Dando continuidade aos seus estudos, o que Saussure faz? Ele traz aí a ideia de signo linguístico, ele explica o que é um signo linguístico, como que ele percebe essa constituição de um signo linguístico. Aí ele diz o seguinte, que o signo linguístico, ele é constituído por um significante e um significado. E aí, então, ele mostra que o signo linguístico, ele é uma entidade que associa um conceito que ele denomina, ele chama de significado, a aqui uma imagem acústica, que ele chama de significante. Aqui nós temos o exemplo, mesa. Nós temos o significante, que é a imagem acústica aí da palavra, e nós temos o significado, que é este conceito do objeto aí que vocês estão visualizando. E aí, levando em conta as duas principais dicotomias apresentadas por Saussure, que são língua e fala, e significante e significado, nós vamos conseguir entender o que Saussure chama de circuito da fala. O que é isso? O que seria esse circuito da fala? Saussure ele diz que o circuito da fala, como que ele funciona? Que ele ocorre por meio de 3 processos sucessivos. Que processos são esses que vocês estão visualizando aí na imagem? Tem um processo que é físico, tem um processo fisiológico e tem um processo que é psíquico. E aí ele diz que para que se realize esse processo, é necessário que exista um falante A e um falante B. E como que isso funciona, então? De acordo com Saussure, o falante A, ele vai mentalizar um determinado ponto de partida, que vai ser um conceito. E este conceito, ele vai ser acompanhado de uma imagem acústica, que Saussure chama de processo psíquico. E esse pensamento, então, ele vai ser transmitido pelo cérebro aos órgãos de fonação. E esse processo é considerado por Saussure como um processo fisiológico. E aí, em seguida, o que acontece? A fala, ela vai ser emitida, como vocês estão visualizando aí na imagem, ela vai ser emitida por meio aí de ondas sonoras, chegando ao ouvido do falante B, como podem visualizar aí na imagem, e vai ser um processo que Saussure diz que é um processo físico
e então esse circuito, ele vai se repetir, manifestando a comunicação. Então, assim que, de acordo com o Saussure, funciona esse circuito de fala. E aí é interessante, por exemplo, só antes de passar para a questão da arbitrariedade, da linearidade, é interessante chamar a atenção para essa questão aqui, vou voltar aqui em uma imagem, do signo linguístico. Aqui nós temos o significante e o significado, e vocês têm aí a imagem de uma mesa e o significante que é a mesa, esse conceito do objeto e esse significante. Mas imaginem, se vocês, por exemplo, tiveram experiência de árvore, de casa, então, segundo Saussure, essa experiência, ela vai ser o quê? Ela vai ser conceitualizada no cérebro de cada um de nós e vai ser associada a uma representação que é sonora. Então, vai haver essa representação sonora para que consigamos, então, observar essas duas partes que compõem o signo linguístico. Então, esse signo linguístico, ele vai unir uma parte que é o significante e outra que é o significado. E aí, esse signo linguístico, ele vai unir, então, imagens mentais. Aqui nós não estamos falando de unirmos, por exemplo, o nome mesa a uma coisa mesa. Nós estamos falando de imagens mentais. Então, precisa ficar muito claro que Saussure está falando de um processo que acontece no nosso cérebro. E essa experiência, como eu disse, ela é, então, conceitualizada, segundo Saussure, e vai ser associada a uma determinada representação sonora que nós temos. E isso significa, então, que não é exatamente, não é o som que ouvimos, que é depositado no nosso cérebro, mas é um processo ali dentro do nosso cérebro, que é uma imagem acústica que temos. E para a psicologia da época, é interessante nós observarmos isso. Para a psicologia da época, essas imagens mentais, elas compunham ou se compunham sempre por meio de uma associação. Então, é por isso que Saussure vai dizer que os signos, eles vão se organizar por associação, por uma cadeia. E o linguista, então, estudioso aí da área da linguística, ele vai privilegiar o quê? As associações. O que isso quer dizer? Que se vai privilegiar as associações, nós reforçamos a ideia de que lá naquela dicotomia dos eixos sintagmático e paradigmático, vai ser privilegiado o eixo das combinações ou da substituição. Nós vamos pegar o eixo das substituições, que é o eixo paradigmático. E aí, os sintagmas, segundo Saussure, os sintagmas eles estariam mais relacionados aos estudos mais para o lado aí da fala, e não da língua, como propõe Ferdinand de Saussure. Tem uma outra característica importante que nós precisamos levar em consideração quando tratamos do signo linguístico, que é a arbitrariedade e a linearidade deste signo. O que seria essa arbitrariedade e do que se trata a linearidade de um signo linguístico? Por que será que o signo linguístico ele é considerado arbitrário e o que é, então, essa linearidade? E o que isso quer dizer? Vou trazer um exemplo aqui para ficar clara a minha explicação. Vocês estão visualizando aqui uma imagem. Esta imagem, no português, nós vamos ver que nós, aqui, vamos dizer que é uma casa. No inglês, home. No francês, maison. Tem alguma relação, por exemplo, da palavra casa, ou aí, juntando essas letras, C-A-S-A, com a imagem que estamos visualizando? Não, não existe nenhuma relação aí natural, direta, entre a realidade fonética de um signo linguístico, então, e o seu significado. Então, isso significa o quê? Que vai ser a própria comunidade linguística que vai atribuir os aí, significantes arbitrariamente aos conceitos que se deseja nomear.
E dessa forma, nós vamos observar o quê? Que é uma convenção. Então, por isso que o signo linguístico ele é considerado como arbitrário, porque é uma convenção. Então, essa convenção, ela precisa ser reconhecida pelos falantes. Por exemplo, se nós formos pensar, alguma coisa no objeto, por exemplo, mesa, que faz com que se chame mesa e não se chame cadeira, então, nós vamos ver que não tem aí uma relação direta com essa realidade desse signo linguístico, essa realidade fonética do signo linguístico, não há essa relação direta, essa relação natural, e é mesmo uma questão aí de convenção. Então, o que é que nós vamos observar com isso? Que significante e significado, eles não vão apresentar uma relação lógica entre si, principalmente em relação ao som. Então, por isso que nós temos que ter atenção em relação a essa composição do signo linguístico, que ele é arbitrário, não vai ter essa relação aí direta, como eu disse. Mas, se nós pegarmos um exemplo aqui, se nós verificarmos para conseguirmos analisar essa questão da arbitrariedade, se nós pegarmos aí, por exemplo, as onomatopeias. Se nós olharmos as onomatopeias, por exemplo, como que o cachorro faz? Se nós perguntarmos a uma criança, por exemplo, a criança vai dizer, como o cachorro faz? Au, au. Então, aqui, nós vamos ver que existem alguns signos linguísticos que são relativamente arbitrários. Por quê? Porque as onomatopeias, no caso aqui, por exemplo, au, au, essa onomatopeia vai se aproximar do som que se acredita que o cachorro emita, que ele faça. Então, por isso que alguns signos vão ser considerados como relativamente arbitrários. Também as palavras derivadas, algumas palavras aí nós vamos ver que são as palavras derivadas, também vão se enquadrar como alguns signos que são relativamente arbitrários. Por exemplo, 19, que é 19, limoeiro, que é limão maiseiro, então são considerados aí como signos relativamente arbitrários. Em relação ao signo linguístico, nós precisamos levar em consideração outra questão importante. Só vou voltar aqui à questão da linearidade. Porque nós falamos da arbitrariedade, vocês já compreenderam que o signo linguístico ele é arbitrário, em algumas situações relativamente arbitrário, o signo linguístico, mas também existe um outro elemento, tem uma outra característica que nós precisamos levar em conta, que é a linearidade. O que é isso? O que é a linearidade do signo linguístico? De acordo com Saussure, com Ferdinand de Saussure, o significado necessariamente ele vai se desenvolver em ali uma linha de tempo. Então, sendo assim, é impossível nós conseguirmos pronunciar ao mesmo tempo mais de um fonema. É impossível. Na língua portuguesa, vocês podem tentar aí pronunciar, que vocês não vão conseguir. Ou, por exemplo, duas palavras ao mesmo tempo. Nós sabemos disso, nós não conseguimos fazer isso. Então, há uma linearidade. Nós vamos ver aí que há uma sequência, aí um desenvolvimento que vai ser observado no tempo. Nós não conseguimos pronunciar dois fonemas ou duas palavras ao mesmo tempo, por exemplo. E aí, segundo Saussure, essa linearidade vai mostrar o quê? Que nas línguas, um som, ele vai precisar suceder o outro, e uma palavra a outra, para que consigamos, então, formar essa sequência que ele chama de sequência linear. Além disso, o que nós precisamos levar em consideração? Que quando Saussure ele desenvolve os seus estudos, existem algumas implicações que vão estar ali relacionadas à teoria que ele traz. Porque, como vocês observaram, Saussure, ele elege a língua, como objeto de estudos da linguística, traz aí esse status de ciência linguística. Então, a linguística, ela passa a ser uma ciência autônoma, e é interessante lembrarmos o porquê que era necessário, segundo Saussure, de termos
aí uma ciência autônoma. Mas será por quê? Qual era aí o objetivo de se trazer a linguística enquanto uma ciência autônoma? A linguística, nós sabemos que é uma disciplina relativamente nova, é uma ciência relativamente nova, e aí nós podemos falar, então, de uma linguística autônoma que vai ser aí a partir do século XX, com essa inauguração do estruturalismo, que é a corrente aí linguística. Depois vocês vão estudar sobre essas ramificações da linguística. Então, o Saussure, ele inaugura aí o estruturalismo, e aí nós vamos ver que, com isso, a linguística, ela passa a ser autônoma a partir, então, do século XX. E os estudiosos da linguagem, nós vamos ver que eles aparecem aí ao longo da história, já desde lá do início, lá com os hindus, quando Panini, ele começa ali a pensar em uma forma, e eles lá começam a pensar, os estudiosos, em uma forma de preservar ali o sânscrito, olhando para questões religiosas mesmo, para a questão dos próprios ali cânticos que eles queriam preservar. E aí nós vamos ver que, desde lá, como eu disse, que já se começa a refletir sobre a linguagem. O homem já começa a refletir sobre sua própria língua também e sobre a língua dos demais. E é a partir daí que nós podemos falar, então, em um conhecimento sobre a linguagem. Agora, a linguística, ela é, como nós estamos observando, se nós pararmos para olhar, ela é realmente relativamente nova. E é importante, então, nós nos lembrarmos que Saussure, ele pensa, então, em trazer essa ciência autônoma que é a linguística para que este objeto, que é a língua, fosse estudado aí a partir de métodos rigorosos que conseguissem enxergar todo esse sistema. E é interessante que Saussure traz a língua como um sistema, mostrando que os elementos, eles são interdependentes. Assim como, por exemplo, nós podemos fazer uma comparação com outros sistemas, por exemplo, o sistema solar, o sistema respiratório, que se um elemento não funcionar bem, o que vai acontecer? O sistema todo não funcionará de forma adequada. E aí, então, Saussure traz essa perspectiva da língua enquanto sistema, a língua é o objeto de estudos da linguística, e essa língua ela é vista como uma estrutura que tem ali toda uma organização que se organiza por meio ali de signos, e aí nós vimos que os signos linguísticos, eles vão ser compostos de significante, significado, e além do signo linguístico, Saussure, ele mostra que existem aí algumas perspectivas para se estudar a língua, trazendo a questão da diacronia e da sincronia, do eixo sintagmático e do paradigmático. Ele traz a questão da arbitrariedade, da linearidade, pensando aí nesse signo linguístico, como que ele funciona. Ele pensa aí também na questão relacionada a essa construção de uma ciência que se debruça aí sobre os estudos da língua. Então, Saussure, ele traz uma enorme contribuição aos estudos no campo da linguagem, olhando aí para a língua como objeto de estudo. É por isso que Saussure, ele vai ser considerado o pai da linguística moderna. Então, vai ser aí, a partir de Saussure, que nós vamos ter essa inauguração da linguística moderna. Vocês, não sei se alguém já leu algo sobre, mas, assim, sempre que lemos alguma informação relacionada à invenção da linguística, como que iniciaram ali os estudos, nós vamos ver que Saussure, ele vai aparecer como o pai da linguística moderna. E aquela informação, aqueles fatos que eu trouxe anteriormente, relacionada aí à própria escrita, ainda não sabemos se realmente há escritos deixados por Saussure, se não há, se os dois alunos, se foram alunos dele mesmo, se eles só compilaram depois as anotações. Então, tem algumas situações que ainda nós não sabemos, mas o que sabemos é que Saussure, ele trouxe grandes contribuições aos estudos da linguagem, à linguística, e que são fundamentais para qualquer um que se dispõe
a estudar esse objeto tão rico e tão complexo que é a língua. E também para nós, enquanto profissionais, que vamos aí trabalhar com esse objeto que é a língua. Em sala de aula, por exemplo, nós precisamos entender bem esse funcionamento. E aí, para fecharmos aqui, o que nós devemos levar de mais importante a partir de tudo que nós acabamos de ver aqui? Além dessas dicotomias, de todas as informações que eu disse, tem um ponto importante que eu quero destacar, que nós devemos levar todas as vezes que nós paramos para estudar, para aí olharmos esses conceitos, para trazermos a linguística enquanto uma ciência tão importante na nossa formação. Então, o que nós temos que levar em conta? Que a linguística, ela é descritiva. Então, isso significa que a linguística, ela quer explicar o quê? Ela quer explicar como funciona determinada forma da língua. Então, é importante levarmos isso sempre que formos aí fazer leituras relacionadas aos estudos linguísticos, como que ela funciona, as ramificações da linguística. Então, nós precisamos nos lembrar sempre disso. E aí, outra informação importante, que esses conceitos que nós vimos aqui, é claro que aqui não é possível adentrarmos e conseguirmos detalhar todos esses conceitos de uma forma mais aprofundada mesmo, porque a disciplina também é introdução aos estudos linguísticos, mas vocês verão em outras oportunidades, em outras disciplinas, quando forem trabalhar, por exemplo, só com sociolinguística, que forem ter uma disciplina só de análise do discurso, e aí vão enxergando como que tudo isso vai se relacionando com esses conceitos basilares que nós estamos aqui trabalhando na disciplina de introdução aos estudos linguísticos. Então, são conceitos fundamentais, tanto para a compreensão dos estudos da linguagem, quanto também para a compreensão da própria linguística, porque são conceitos fundantes da linguística. E, diante disso, eu espero que esta disciplina, que estes conceitos que nós vimos, que eles despertem em cada um olhar diferente em relação à língua e à linguagem, porque são dois elementos que, como nós sabemos, não apresentam aí uma definição exata, fechada, que nós podemos dizer assim, a língua é só uma estrutura, ela é forma, língua é social. Nós não podemos dizer só isso, porque vai depender o quê? Das perspectivas teóricas, como, por exemplo, da perspectiva que é trazida por Chomsky, lá no gerativismo, que nós vamos ver na nossa disciplina, que é um tópico que vamos tratar do qual vamos tratar na nossa próxima aula, e vamos ver que vamos tendo essa mudança em relação aos conceitos de língua e linguagem a partir da perspectiva que levamos em consideração. E assim, eu encerro esta aula e espero que tenha realmente despertado esse desejo ou aí uma vontade de conhecer mais sobre a língua, a linguagem, como que isso funciona, e também não só olhando para a língua portuguesa, porque aqui eu estou falando de estudos relacionados a línguas orais, mas também aí olhando para a língua brasileira de sinais, que é uma língua, e que vocês já estão tendo essa disciplina, que a Libras, ela tem status de língua. E aí é pensando, então, por que será que ela tem status de língua? Então, esses estudos aqui, eles são fundamentais para pensarmos nos estudos, na organização de outras línguas, olhando como status de língua, por que é uma língua e não é considerado uma linguagem. No caso da Libras, por exemplo, nós escutamos com muita frequência, inclusive na mídia, pessoas dizendo que é linguagem de sinais e não língua. E isso é, como vocês já sabem, é aí uma incorreção, um problema, é uma definição incorreta de língua, não é linguagem, é um uso inadequado. E as pessoas, por terem só uma visão,
muito genérica, muito ampla do que seja uma língua e do que seja linguagem, acabam fazendo essas confusões. E cabe a nós, profissionais da área da linguagem, da língua portuguesa, da Libras, trazermos aí essas especificações, levarmos esses conhecimentos para que as pessoas não façam essas confusões e tirem, por exemplo, esse status da Libras, que é uma língua. E com isso eu encerro a aula de hoje e aguardo vocês lá na sala da disciplina para que possamos discutir um pouco mais esses conceitos, para que possamos aí adentrar nesse tema que é tão importante para cada um de nós, e é tão caro para profissionais da área da linguística, para acadêmicos, então nós precisamos trabalhar aí olhando para todos eles. Alguém deseja fazer algum comentário? Eu vi uma mão levantada, Mariane. Boa noite, professora. Primeiramente, obrigada pela aula. Professora, se possível, a senhora poderia comentar um pouco a respeito dos prazos das atividades em suas matérias, por favor? Ah, sim. A nossa disciplina, Mariane, seja bem-vinda à disciplina. A nossa disciplina, ela terá início no dia 19/2, então na próxima semana, e a previsão é que as atividades sejam realizadas até no dia 10/3. E as atividades, nós temos 3 unidades, então temos a unidade 1, que nós vamos tratar exatamente dos conceitos de linguagem, língua, linguística. Na unidade 2, nós vamos abordar aí o conceito de língua para Chomsky, vamos trabalhar um pouco com essa perspectiva gerativista e vamos fazer um paralelo olhando como que Chomsky ele define língua e linguagem, como que ele traz aí essa perspectiva, olhando também para Saussure, fazendo esse paralelo com a teoria apresentada, proposta por Ferdinand de Saussure. Na nossa terceira unidade, vamos ver algumas ramificações da linguística, vamos enxergar aí como que ela se divide. Então, por exemplo, vamos ver que temos a semântica, a pragmática e outras mais. Então, são 3 unidades neste período aí, iniciando 19/2, finalizando no dia 10/3. Obrigada. Por nada. Rayane? Só finalizando o assunto aí, mas ficou bem curtinho, né, o prazo dessa disciplina. Por enquanto, então, Rayane, este foi o período que a coordenação me passou, mas aí, se houver algum ajuste, com certeza a professora Cristina vai nos dizer, mas por enquanto é este o período. Só fazer minha pergunta, porque na hora que ela entrou no assunto do prazo, eu lembrei que eu ia comentar sobre isso, estava muito curto. A minha dúvida, porque eu já li alguma coisa a respeito, mas não de forma, né, tão aprofundada como você iniciou hoje. Porque a minha dúvida, sempre que eu vejo falar que língua e fala, dá a impressão que são duas coisas diferentes. De fato, são, mas eu ouvi você falando também que não existe um conceito, né, não existe um conceito definido para língua e linguagem, mas língua e fala são duas coisas diferentes, eu posso dizer dessa forma? Ótima observação, Rayane. Língua e fala são duas partes da linguagem. A linguagem, de acordo com o Saussure, ela vai se dividir, porque o que ele está, só contextualizar para que você entenda, Saussure, ele vai dizer que deveria existir uma ciência, a semiologia, para cuidar de todos os tipos de signo, porque a linguística, ela vai se preocupar com o signo linguístico e vai levar em conta a língua como objeto. E aí, o que ele faz? Ele divide a linguagem em duas partes, que elas são diferentes, mas não são antagônicas, que são língua e fala. E aí, a língua é a parte social da linguagem. A fala é a parte individual. A língua é a parte que só se diz que ela é homogênea, ela se deixa analisar. A fala é heterogênea, tem diversidades, ela é mais complexa, segundo o Saussure. Então, ele realmente ele divide, e ele fala que a linguagem, ela se separa em duas partes.
Tem até material que eu já vi há um tempo aí atrás, dizendo que elas eram como se fossem opostas. Eu já li material assim há algum tempo aí, só que elas não são opostas, elas são complementares, mas são duas partes da linguagem. Então, a linguagem para Saussure se divide em duas partes diferentes. Elas são diferentes, mas são interdependentes, não são opostas. Elas estão ali interrelacionadas. É um conceito, é bem complicado, é bem complexo ainda de entender. O que você vai pensar? Você vai pensar sempre assim, que você tem duas partes. É como se você tivesse dois lados da moeda. Um é a língua, o outro é a fala. Só que a língua, Mas, por exemplo, a língua é a no caso, estrutura. a língua seria geral. Tipo assim, a língua, Isso, exato. tipo, por exemplo, Ela a é língua, por exemplo, coletiva. seria uma coisa, mineiros, por exemplo. A gente pode dizer que a gente é diferente de uma outra parte. Seria isso, no caso, por exemplo, do Sul, por exemplo. A gente pode dizer que existem essas diferenças, mas no estado inteiro há uma coletividade, no caso. Nós temos uma língua única no Brasil, que é a língua portuguesa. A estrutura é a mesma para todos nós. Então, nós temos uma língua que ela é homogênea para os falantes da comunidade linguística. A estrutura é a mesma. Por exemplo, se você pegar uma criança e observar a maneira dela falar, a criança não vai dizer assim, por exemplo, ó, água, copo, eu, de, alguém. Tem uma estrutura que ela começa a aprender aí com os outros falantes da língua. Então, a língua ela tem uma estrutura. Ela tem uma estrutura a ser seguida, ela é homogênea. Já a fala, ela é heterogênea por quê? Porque na fala você pode fazer substituições, você tem entonação de voz, tem a parte prosódica, tem a questão do, como você disse aí, se eu olhar, por exemplo, algumas variações, em Minas, por exemplo, tem o ai que nós, às vezes, alguns de nós falam, vai dizer alguma coisa, o ai. Então, o trem não está ali na estrutura da língua, mas está na fala. Então, a fala, ela é heterogênea, enquanto a língua, ela é homogênea. Por isso que Saussure disse que, naquele momento, ele privilegiava a língua, porque ela se deixava analisar, porque é uma estrutura, um sistema que se consegue observar aí os elementos interligados. Então, por isso que ele observou a língua. Ah, não, ficou mais claro agora. Tá, joia. Obrigada, viu? Por nada. Vanessa, fique à vontade. Professora, boa noite, né? É só para tirar uma dúvida. Eu vi que a disciplina de leitura e produção também é sua. Aí eu vi que o prazo para as atividades lá já está vencido. Ela também é a mesma situação dessa disciplina, só vai abrir dia 19 e fechar dia 3, certo? Exato. É porque como só vai abrir dia 19, então nós vamos deixar só mesmo assim o prazo iniciando no dia 19. Só por isso, viu? Tá, né? Porque a minha dúvida era porque, como eu entrei e vi que já tinha ido o prazo, eu falei, gente, mas apareceu agora, eu fiquei um pouco preocupada com isso. Mas era só essa mesmo a minha dúvida, tá? Então, pode ficar tranquilo. Por nada, e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar mensagem, eu sempre respondo. Então, podem ficar à vontade e fazer, às vezes, tem uma pergunta assim, em relação a prazo, alguma coisa que vocês queiram saber, podem me mandar, que eu estou à disposição. Ah, não, tá bom. Muito obrigada, viu? Boa noite. Boa noite. Aline, fique à vontade. Boa noite. Boa noite. Então, ela não está vencendo dia 16, a de produção de texto. A gente vai ter mais tempo para fazer isso? Isso, ela vence 10/3 ainda, porque como só iniciará no dia 19/2, e aí Entendi. Os prazos, eles vão ser ajustados, porque tem que ficar dentro do período da disciplina. Então, podem ficar tranquilos. Obrigada, então. Mas é bom perguntar. Tá bom. Se você está certa. Mais alguma dúvida? Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? E é mesmo agora nos debruçarmos nos estudos na sala da disciplina, fazerem a leitura do material,
e levarem aí em consideração esses detalhes que Saussure traz. Tudo isso tem lá na sala da disciplina, para que vocês possam fazer uma leitura mais detalhada, que possam aí estudar com calma, e vamos conversando ao longo da disciplina. E como eu disse, é só uma introdução aos estudos linguísticos. Então, é só um comecinho. Se nós formos olhar, nós temos muita coisa interessante quando falamos em estudos na área da linguística. E tenho certeza que vocês ficarão encantados. E cada ramo da linguística com perspectivas diferentes, e isso cada vez mais vai nos fazendo nos encantar pela área. E eu tenho certeza que vocês vão se encantar. Alexander, fique à vontade. Obrigado, professora. Boa noite. Boa noite. Eu queria, retomando a dúvida da colega anteriormente sobre língua e fala, seria correto dizer que a fala é a expressão individual da língua? Na verdade, a fala vai ser essa manifestação. Então, a fala é a manifestação, é a externalização. Então, o que você precisa da língua para externar a fala. Só que o que Saussure está levando em consideração? Ele não leva em consideração essas questões relacionadas ao falante. Ele não leva em consideração o falante, ele não observa, então, o sujeito, o mundo e o contexto histórico. Ele não observa isso. Então, ele só separa, levando em conta que a língua, ela é essa estrutura, ela é heterogênea, ela é coletiva, ela é sistemática. Já a fala, ela é individual, ela faz parte ali da estrutura que o falante utiliza, então ela tem algumas características diferentes, ela é heterogênea, ela é assistemática. Então, Saussure, ele não se preocupa com essas questões relacionadas à fala neste momento. Por isso que nos estudos dele, ele até deixa de lado o sujeito. Então, ele não faz essa perspectiva, essa consideração, olhando quem é o sujeito, que é esse sujeito que faz uso da língua. Então, ele isola, coloca o objeto só a língua e deixa a fala para outro momento. Apesar de que nos estudos de Saussure, você vai ver que ele traz aí, falando a questão dos sons da língua. Ele fala disso, só que ele não se debruça em se preocupar com essa questão do falante em si. Entendi. Obrigado, professora. De nada, querido. Mais alguma pergunta? E na segunda aula, nós, quando estivermos falando de Chomsky, da teoria gerativista, nós vamos retomar um pouco aí as definições trazidas por Saussure e vamos fazer esse paralelo. Então, acredito que essas definições ficaram mais claras, porque vocês vão conseguir enxergar como que é a definição aí para Saussure, como que ele traz e como Chomsky traz, qual é a diferença. Acredito que assim vocês vão enxergar até melhor a definição de cada um aí desses teóricos. Mais alguma observação? Então, agradeço a presença de todos. Espero cada um de vocês lá na sala da disciplina para fazermos aí discussões importantes relacionadas aos estudos linguísticos, e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me encaminhar lá no Fórum de Dúvidas da disciplina, lá no AVA. A disciplina, lembrando, ela tem início no dia 19, e a partir daí até o dia 10/3. Mas podem fazer perguntas, podem tirar dúvidas relacionadas às atividades, ao conteúdo, então fiquem à vontade. Então, vou encerrar por hoje. Obrigada a todos, tenham uma boa noite, e nos encontramos lá na sala da disciplina, e daqui uns dias, lá na disciplina de leitura e produção de texto, que nós teremos também a nossa aula,
e no próximo mês, a segunda aula das 2 disciplinas novamente. Um bom descanso a todos. Igualmente, Jane. Obrigada, Wellington. Vou estar parando a gravação, então, tá? Por favor, obrigada.